Gente, agora daqui a pouquinho a gente vai ter mais tributação. Nós vamos receber aqui o José Coleta, que vai falar com a gente sobre o ITBI e o impacto do tema 796 do STF na integralização de bens imóveis nas empresas do agronegócio, nas holdings rurais. O José Coleta já está ali, já vou chamar ele para entrar aqui para nós. Lembrando que hoje a gente vai até às 5 horas da tarde. Ainda tem muito conteúdo especial para vocês. José Coleta, já vou te chamar aqui. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Fica à vontade aqui, eu vou estar aqui, qualquer coisa é só me chamar que eu vou ficar aqui no cantinho. Ok, muito boa tarde a todos. Obrigado, Lohane, pelo convite. Quero agradecer a Ábreda por esse convite e também parabenizar por esse congresso maravilhoso de temas tão importantes para o enriquecimento, né, do agronegócio. Quero me apresentar, primeiramente, né, meu nome é José Roberto Coleta, sou advogado, contabilista, administrador de empresas, atuante no agronegócio, sou pós-graduado em Controladoria e Finanças, membro do IBGC, conselheiro fiscal certificado pelo IBGC, e atualmente presido a Comissão de Direito Empresarial e Tributário da OAB, aqui de Olímpia, né, da nossa cidade. Então, vamos direto ao tema, porque o nosso tempo é bastante apertado e curto, né? Mas por que esse tema? O que esse tema causa para o produtor rural, né? O que tem a ver a questão do ITBI na história do produtor rural? Porque toda vez que a gente utiliza o instrumento do direito empresarial, colocando uma pessoa jurídica dentro do planejamento, na organização patrimonial ou do planejamento sucessório, inevitavelmente nós vamos ter que enfrentar esse assunto, esse tema do ITBI, diante da Fazenda Pública Municipal, como parte desse processo, né, de regularização dominial do imóvel. Então, se eu estou entregando à pessoa jurídica imóveis ou imóvel para integralizar capital, inevitavelmente eu tenho que enfrentar a questão do ITBI junto à Fazenda Municipal. Mas vamos avançar um pouquinho para a gente entender melhor isso. O que é esse ITBI que tanto se fala e tanto se discute, e tanta polêmica vem trazendo e causando ao meio, né, ao agronegócio e aos produtores rurais? O ITBI tem como definição, né, ser imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Ele é de competência municipal. Essa competência ela é atribuída pela própria Constituição Federal, no artigo 156. Ele tem uma alíquota variável de município para município, né? Uma vez que a competência é do município, a alíquota, cada município estabelece a sua, né, até o limite de 3%, que é imposto pela própria Constituição. E qual é o fato gerador desse imposto, né? Qual é o fato que gera a incidência do ITBI? É a transferência onerosa, né, de um bem imóvel, seja ele urbano ou rural. Pois bem, sendo assim, então, a grande pergunta que temos que responder toda hora, dos nossos clientes, dos produtores, todos aqueles que nos procuram para fazer esse trabalho de planejamento, de organização patrimonial, bom, afinal, incide o ITBI na transferência de imóvel para a empresa rural, as tão famosas hold, né? Numa análise preliminar, a gente pode entender, bom, incide, né? Porque essa transferência, essa integralização de capital, essa conferência de bens para integralizar capital, ela é considerada onerosa, uma vez que eu estou dando um bem imóvel para fazer o pagamento de uma subscrição de cotas de capital na pessoa jurídica que está sendo constituída ou naquela que está sendo feito o aumento do capital social. Então, então aí a incidência do ITBI, nesta análise preliminar, sim. Porém, né, temos aqui a imunidade tributária trazida pela própria Constituição Federal, né, que estabelece a seguinte regra para este tributo, né? O imposto previsto no inciso 2º do artigo 156, o ITBI, naturalmente, não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Nem, eu fiz questão de separar essa redação, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente da fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos
o arrendamento mercantil. Veja que para a gente entender um pouquinho essa história da imunidade tributária, é preciso que a gente traga aqui e analise sobre a luz, né, do contexto linguístico, né, trazer a literatura portuguesa para dentro do contexto da análise desse artigo, né, dessa disposição da própria Constituição Federal. Veja que nós temos ali a palavrinha, né, na verdade ali uma conjunção, nem, que faz o quê? Ela cria um vínculo entre duas hipóteses de imunidade tributária, estabelecida pelo legislador constituinte, né, sendo que a segunda hipótese de imunidade está vinculada a uma condição para que ela aconteça, né? Então, se a gente analisar sobre este olhar, a gente vai entender e vai se convencer de que a incidência do ITBI sobre a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica não incide ITBI em hipótese alguma, né? E aí, todo esse assunto vem sendo discutido há tempos, né? E aí, para complicar um pouquinho, nós vamos falar já a história do tema 796 do STF. Ainda para reforçar esse conceito nosso de imunidade, a gente não pode deixar de citar aqui o ensinamento do professor Carrasa, né? Que diz que a imunidade ela é ampla e indivisível. O que significa isso? Não existe uma imunidade parcial. Se eu estou entregando um imóvel para pagamento de capital, de integralização de cotas de capital, não tem metade dessa operação imune e outra metade tributária, né? Então, a gente começa a enxergar as aberrações que estão sendo costuradas aí nas legislações dos municípios para tentar alcançar, nessa ânsia, nessa gula arrecadatória, alcançar uma tributação em algo que ela é amparada pela imunidade, né? Ampla e restrita, completa, plena, né? Não existe imunidade parcial. E a Constituição, quando estabelece essa imunidade, ela está indicando a incompetência das pessoas políticas de ampliar essa história, ou seja, criar uma base de incidência tributária onde não existe, onde está limitado, né? E, inclusive, sob pena de que essa legislação paralela se constitua em inconstitucional, que é o que a gente tanto defende relacionado a esse assunto. Pois bem, o assunto por si só já é complexo e polêmico. Não bastasse isso, o STF, em 4 de agosto de 2020, salvo engano, julgou um caso de uma empresa lá de Santa Catarina e fixou uma tese de repercussão geral, dizendo que a imunidade em relação ao ITBI prevista na Constituição Federal não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Pronto, isso daí foi o combustível que faltava nesse assunto para que a coisa tomasse o rumo que tomou, né? As fazendas públicas municipal saíram aí desenfreadas, lançando com a cobrança do ITBI para tudo quanto é lado, de forma completamente sem sentido e sem embasamento, né? Porque nós temos que entender que essa decisão do STF, ela não é aplicável aos casos em que nós utilizamos um imóvel para integralizar o capital na sua totalidade, né? O que significa isso? Nós vamos colocar isso em exemplos práticos aqui, ó. O caso que foi julgado pelo STF é de uma empresa lá de São João Batista, de Santa Catarina, onde a empresa integralizou um capital social de 24 mil, transferindo 17 imóveis, cujo valor histórico total declarado desses imóveis era 802.724. Aí a Fazenda Pública, a hora que foi analisar o pedido de isenção do ITBI, de imunidade do ITBI, lançou a cobrança sobre a diferença de 24 mil para 802, cobrando, então, o ITBI sobre 778.724. Bom, pior que isso foi a empresa, ao redigir o contrato social, e aqui não cabe nenhuma crítica, porque pode haver aí os seus motivos para este procedimento adotado, né? A empresa informou que estava entregando imóveis, né,
no valor de 802 mil, e que a diferença de 778.724 reais constituiria uma reserva de capital. E foi exatamente aí, neste ponto, no 778.724, que o STF julgou, dizendo que era cabível, é possível sim, a incidência do ITBI sobre este valor. Por quê? Reserva de capital, gente, para quem tem entendimento contábil e societário, vai entender perfeitamente que reserva de capital não é capital social. Então, se eu estou integralizando o capital social de 24 mil, entregando imóveis que valem 802, a diferença realmente, e registrando contabilmente que esta diferença é uma reserva de capital, tem toda a razão o STF e o fisco na cobrança desse ITBI. Porque o imóvel que está sendo entregue à pessoa jurídica, ele não está sendo entregue na sua totalidade para integralizar capital social. Né? Daí toda essa celeuma que criou em torno desse assunto e toda a confusão que vem sendo criada com os lançamentos de cobrança de TBI por parte das prefeituras, dos municípios, e pior, várias decisões dos tribunais estaduais de justiça, pegando como fundamentação esse julgado e dizendo que incide, sim, o ITBI sobre essa diferença, né? Então, veja, esse valor estava na declaração dos sócios, né, 802 mil, e foi integralizado 24 mil. Veja o que deveria ter sido feito para que não houvesse essa decisão da forma como foi esculpida pelos ministros do STF, né? O capital social da empresa deveria ter sido 802.724, e aí sim a empresa entregaria os sócios entregariam para a empresa um lote de imóveis, né, registrados em suas declarações de imposto de renda pelo valor histórico, valor de aquisição, né? E esta entrega quitaria, ou pagaria, ou faria a realização do capital social na sua totalidade. É essa a essência da imunidade, eu entregar bens imóveis na sua totalidade para integralizar o capital social da pessoa jurídica. Esta operação está completamente amparada, né, e integralmente amparada pela imunidade tributária, né? Bom, aí começou toda uma discussão, né, sobre esse assunto. Bom, a decisão autoriza, essa decisão do tema 796 do STF, é um recurso extraordinário, ela autoriza, então, a partir de agora, a cobrança pelas fazendas municipal? Não autoriza. A cobrança sobre a suposta diferença entre o valor do capital social e o valor de avaliação unilateral, que muitas vezes é arbitrária, não tem nenhum nexo, não tem sentido, e não tem nada a ver com o caso julgado pelo STF, no tema 796. O que nós estamos vendo por aí é que essa diferença ela está sendo criada artificialmente pelas fazendas públicas municipal, estabelecendo um critério de mensuração e avaliação dos imóveis totalmente subjetivo, não guarda nenhuma fórmula e nenhum critério, e aí aplicando a incidência sobre essa diferença. Então não faz nenhum sentido. Até porque autorizar esta cobrança estaria desrespeitando a ratio decidendi, que nós chamamos no direito, né, da decisão proferida pela Suprema Corte. O que é essa ratio decidendi? É um motivo, é a razão pela qual levou os ministros do STF, em especial o Alexandre de Moraes, a entender que sobre aquele valor, sobre aquela diferença de 24 mil reais para 802, ou seja, sobre os 778 mil do caso específico que foi julgado, fosse tributada, ou seja, sobre ela incidisse o ITBI. Esta foi a razão, esta foi a motivação, e quando a gente lê detidamente o voto do ministro, a gente entende isso de forma muito clara, né? Então, sair lançando cobrança de ITBI nessas operações, como vem sendo feito, é um desrespeito àquilo que foi julgado, inclusive no processo pelo STF. E também viola a imunidade esculpida pela Constituição Federal em absoluto, né? É uma afronta àquilo que diz a Constituição. O ato administrativo fomentado pela ânsia arrecadatória, né, fere o direito líquido e certo do contribuinte de integralizar bens pelo valor histórico. O que quer dizer isso, né? A Lei
a 9.249, no artigo 23, ela estabelece que é permitido a pessoa conferir bens imóveis que constam na sua declaração de imposto de renda como integralização de capital social pelo valor que ele está registrado ali na declaração. Não precisa ser valor de mercado, muitas vezes nem deve ser valor de mercado por conta do ganho de capital. Então, a lei autoriza que seja feito dessa forma. Da mesma forma, o regulamento do imposto de renda, no artigo 142. Então, ao legislar de forma diferente, a Fazenda Pública Municipal está afrontando mais uma vez a legislação, né? E aí eu trago aqui como exemplo a legislação municipal do município de Unai, Minas Gerais, onde a gente tem escritório e atua, em que essa cobrança é feita dessa forma, por essa sistemática completamente ilegal e inconstitucional. Veja que o decreto do chefe do executivo, que regulamenta a lei complementar 75, impõe uma situação completamente atípica. Veja lá, o decreto, no artigo 217, ele fala, né, o imposto não incide, inciso 1, na transmissão de bens e direitos quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica. Olha que lindo, né? Tudo certo até aí, a redação está perfeitamente harmônica com o texto da própria Constituição Federal, até aí tudo perfeito. Porém, acrescenta-se o parágrafo 7º a esse decreto e também à lei complementar, que foi, à época, votada pela Câmara Municipal, dizendo que a não incidência definida no inciso 1º está limitada ao valor do imóvel suficiente à integralização do capital da empresa. Ok, até aí me parece até que tem alguma relação, alguma semelhança com o julgado do STF. Né? O valor do bem integralizado que ultrapassar esse limite será tributado normalmente. Ok, se aqui nós estivéssemos falando do mesmo caso, da mesma motivação que gerou a análise e a decisão do STF, eu até concordaria. Né? No entanto, não é assim que se procede. O procedimento de arrecadação é uma aferição do valor do imóvel que está sendo integralizado, feito por um agente da prefeitura, do município, que vai até a propriedade rural, no caso, faz uma avaliação, sem critério algum. Pior que isso, vai num outro momento avaliar uma outra propriedade vizinha, estabelece um outro critério de avaliação e atribui a ele um outro valor, completamente sem nexo e em perfeita afronta ao princípio da imunidade tributária. Então, veja que o município está lançando mão de um sistema tributário que não faz nenhum sentido. Isso tem causado um prejuízo gigante para o produtor rural que quer se organizar, que quer se profissionalizar, e que precisa, dentro de um seu planejamento sucessório e organizacional, e também patrimonial, inserir o instrumento da pessoa jurídica. Né? É muito comum hoje, quase que instantâneo, né, todos os processos de planejamento, de organização patrimonial, a gente trazer a figura de uma pessoa jurídica para recepcionar o patrimônio, os bens imóveis, e a partir dali, se implementar um planejamento da forma como se deseja, como se deve ser feito, observando as particularidades de cada família. Então, a decisão do STF relativa ao tema 793, por esses argumentos técnicos expostos, né, e aqui não dá para a gente aprofundar muito, mas eu até emiti um parecer técnico bastante interessante sobre esse assunto, não se aplica a holding rural em hipótese alguma, né, desde que o capital social corresponda à soma dos valores históricos dos imóveis rurais integralizados. O que eu disse há pouco, ou seja, quando eu entrego um conjunto de imóveis ou um imóvel na sua totalidade para integralizar um capital social na sua totalidade, sem criar a figura de reserva de capital ou qualquer outro instituto contábil ou societário, não há que se falar em tributação do ITBI. E nós, operadores do direito, não podemos mais sustentar e muito menos aceitar esse tipo de imposição pelas fazendas municipais. A gente está tendo uma série de processos de organização em que a gente vai fazer o trabalho, vai até a Fazenda Municipal solicitar a guia de isenção de ITBI e sai de lá com uma guia de ITBI para recolher. E com isso, ou a gente tem dois caminhos, ou enfrentamos esse assunto no judiciário, que é o caminho mais lógico e é o que eu sugiro que deve ser adotado,
né? Ou a gente paga o imposto, cede aí ao absurdo legislativo do município e regulariza o registro do imóvel daquela propriedade. Então, pensar e agir de forma diferente dessa forma, ou seja, que essa imunidade ela existe e ela é absoluta, acarreta um retrocesso absoluto à profissionalização e à formalização da atividade rural no contexto do agro, provoca perda de competitividade para o produtor rural brasileiro frente aos concorrentes estrangeiros, na medida que impõe distanciamento, impõe barreiras para implementar nesses produtores um maior nível de governança corporativa e de transparência dos seus negócios, né? Impossibilita a otimização tributária e o planejamento sucessório, justamente porque a gente começa o planejamento, vai fazer a implementação, esbarra numa situação dessa com o município, tem que suspender todo o trabalho e resolver o assunto do ITBI no judiciário ou fazendo o pagamento de um valor, muitas vezes, astronômicos de ITBI, para poder regularizar a operação e concluir o restante do planejamento, né, da implementação do planejamento. Traz prejuízos imensuráveis para o setor, né, essa locomotiva que sustenta o país, e isso foi mais do que provado agora durante o período de pandemia, né, se não fosse o agronegócio, esse país tinha virado, né, desaparecido, por conta de que a economia que move, que sustenta esse país é o agronegócio, né, e vem crescendo de forma exponencial. Se apresenta também como uma fonte de arrecadação burra pelos municípios, né? Porque os agentes políticos, na sua ignorância, eles esquecem que o produtor rural organizado em pessoa jurídica, ele vai contribuir muito mais de forma relevante para a geração de impostos e empregos do que na informalidade da pessoa física. Mas, infelizmente, essas pessoas não conseguem enxergar essa realidade, né? Ficam aí adstritos ao momento, tudo é momentâneo. Eu vou criar um imposto aqui para arrecadar de forma imediata, mas sem pensar e sem ter um olhar amplo e mais completo sobre o assunto, né? E aí, para finalizar, gente, eu trago aqui uma frase que eu gosto muito, né? Que o teu dever é lutar pelo direito. Mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, abandone o direito e lute pela justiça. E é isso que nós, operadores do direito, temos o dever de fazer. Lutar e brigar pela justiça, aquilo que é justo para o nosso produtor rural, para o nosso cliente, que é não pagar impostos por conta de uma ânsia, de uma ganância arrecadatória, seja por parte da fazenda pública estadual, seja municipal, seja federal. Então, nós temos que estar sempre aí atentos e brigar, sim, pelos direitos, pelo direito dos nossos clientes, mas desde que esse direito esteja intimamente relacionado com a justiça. Nossa, José Roberto, parabéns pela explanação, brilhante. Gostei muito de todos os tópicos que você trouxe, essa questão de TBI, que ainda é muito polêmica, gera muita dúvida, né? Muito, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui, José Roberto. Muito obrigado, prazer é todo meu. Boa tarde a todos.